Então vamos lá. Essa questão do inglês, né, ela assusta muito as pessoas que estão começando, principalmente porque, bom, primeiro porque a linguagem, né, escrita do HTML, do CSS, do JavaScript, enfim, qualquer linguagem de programação é inglês. Então já é um primeiro contato que a pessoa pensa, tô entendendo nada o que tá escrito aqui. Se fosse em português, a pessoa entenderia muito mais, né? Só que não é em inglês. Outra coisa, tipo, tutoriais, às vezes vídeos que tu tá vendo no YouTube, tem muito conteúdo em inglês, né? E isso causa um certo medo, uma certa, talvez um preconceito, né? Então, beleza. Então, pra trabalhar com programação, eu preciso saber inglês, porque tá tudo escrito em inglês. Mas não, a gente vê que, assim, isso a gente vai falar mais pra frente, né? Mas o que tu deveria, talvez, saber como iniciante, quanto tu deveria saber. Porque até mesmo, por exemplo, conteúdos brasileiros, vai ver um tutorial no YouTube de um brasileiro falando, ele vai falar alguns termos em inglês, ele vai escrever código em inglês, porque é inglês, tudo em inglês. Pra quem não sabe nada de inglês, isso acaba, né, sendo bem desafiador. Assusta um pouco, porque se fosse em português, tu até entenderia melhor o conceito das coisas, né? Então, é isso, né? Quando tu vê a palavra em inglês, tu ainda precisa traduzir, daí pra poder entender aquele conceito. Mas isso não é um grande problema pra iniciar. Tá, a gente vai falar aí mais pra frente, tá? Mas não é um grande problema pra tu começar. Tu não precisa ser fluente para começar a aprender programação, até escrever teu código, né? Muitos alunas nossos não têm um inglês fluente, não sabem inglês. Então lá estão aprendendo, estão conseguindo fazer as coisas, né? Nosso caso, né? Por exemplo, a gente começou a programação sem ter inglês, né? A gente nunca tinha feito curso de inglês, cursinhos aí de inglês, né? A gente tinha inglês autodidata, de videogame. O máximo que a gente teve foi o inglês lá do colégio, né? Mas vocês sabem como é que é inglês de colégio, né? Não dá pra dizer Books on the table. Não dá pra dizer que se aprende muita coisa. Depende do colégio também, né? Mas não dá pra dizer que, né, tu vai virar um não é inglês. especializado em inglês, né? Aprende um pouquinho, assim, mas o que a gente aprendeu realmente foi jogando videogame. Filmes, músicas. Podcast eu aprendi muito com inglês, com podcast. Eu não via podcast. Na época menor. Não. Na época não. Tá. Na época não. Só depois, né? No início, eu acho que era basicamente videogame. Daí que a gente tinha que buscar, traduzir, ir lá no dicionário, buscar a tradução das palavras pra poder jogar, né? Foi aí que a gente começou a aprender mais. Mas no começo a gente não tinha um inglês bom. Nosso inglês era bem ruim. E mesmo assim a gente começou a aprender programação ali, né? E conseguia se virar. E depois, quando a gente começou a mexer com programação, a gente até melhorou um pouco mais o nosso inglês. Porque o que acontece na programação? Tu precisa entender o código ali, né? Então, as coisas que estão escritas. Então, se tu sabe inglês, tu consegue ler melhor, entender melhor. E também para procurar conteúdo. Tem muito mais conteúdo em inglês na internet. Isso é disparado, né? Vai ter muito mais acesso a muito mais resolução de problemas, documentações. Mas hoje em dia vocês têm uma grande vantagem, que é a tradução do navegador. Claro que não é perfeita, muitas vezes, mas vocês conseguem pegar uma página ali e traduzir para o português. E entender 80%, 90%, né? Já ajudaria muito. Inclusive, as próprias documentações das linguagens, das bibliotecas, dos frameworks, muitas já têm a tradução para o português já ali, né? Pode escolher ali num filtro, num select ali, que tu consegue traduzir a página inteira para português. Na nossa época não tinha muito isso. O conteúdo era muito mais em inglês. Hoje vocês têm produtor de conteúdo em português, blogs em português, documentações em português, vídeo em português, um monte de coisa em português. Então vocês conseguem muito mais informação e adquirir muito mais conhecimento. Mas a linguagem de programação em si, ela é em inglês. Então, mas isso é bom, porque a linguagem ela segue uma estrutura fixa. Uma function vai ser sempre uma function. Uma class vai ser sempre uma class. Depois que vocês conseguirem entender isso, ir praticando e usando isso no dia a dia, as coisas vão ficando mais fáceis. Vocês não vão ter que... Meio que começam a decorar ali, né? Não é muito assim, tu vai... Mas a partir de decorar, tu vai começar também a entender e praticar mais, né? Então, é uma coisa meio... Quando a gente entrou na área, a gente tinha colegas que sabiam muito menos que nós de inglês. E estavam lá programando. Então, não é uma coisa do tipo, se tu não sabe inglês, tu não pode trabalhar com programação. Não é. Tu vai acabar decorando muitas das palavras, sim, mas tu vai também se habituando a elas, né? Quanto mais tu pratica e estuda. Quanto mais tu estuda programação, melhor tu vai ficando no inglês. Então a programação ainda tem essa vantagem, ela ainda vai te ajudar no teu inglês. Claro que não vai ser que nem um curso de inglês, né? Obviamente. Mas tu vai ficando melhor no inglês conforme tu vai se habituando, né? E estando em contato com a linguagem. Mas é bom que vocês peguem e tentem traduzir as palavras do código ali pra entender, né? Por exemplo, o Cadu falou function, né? O que é o function? Uma função. O que é o outro que o Cadu falou? Class. O que é uma class? Uma classe. Então, vocês podem ir traduzindo esses termos até para vocês entenderem melhor, né? Não só decorar o que
tá escrito ali. E também depois, quando vocês forem programar um pouquinho mais, se estiverem mais avançados e avançadas, vocês têm muitas coisas que ajudam hoje, né? No VS Code, por exemplo, tem snippets de código. Basicamente, tu escreve um comandinho ali e ele completa um código pra ti inteiro, uma função, por exemplo. Então, isso também ajuda. Porque você não tem que ficar decorando um monte de coisas, um monte de palavras, né? Vocês já sabem o que tem que acontecer ali. Então, basicamente isso, né? Tá bem claro aí que o inglês ele não vai ser obrigatório pra ti. Então não precisa se preocupar com isso se tu quer aprender programação. Se tu quer virar pleno, se tu quer virar sênior. Tu não precisa ser um as do inglês e ser fluente.